Voltamos. Voltamos. Foi um breve comercial. Agora continuando, a gente estava falando dessa questão do cinema com o Bruno Galhaço e tudo. Eu vi também daquele canal que você participava do DR Oficial, que você teve Sim. contato com muitas pessoas famosas, no caso, né? Eu queria saber qual foi o seu primeiro contato e como você, tipo, reagiu que estava dando certo, você estava conseguindo alcançar a nível de estar com essas pessoas. Olha, o DR, ele foi um processo muito doido, porque assim, quando a gente começou o DR, eu tô no DR, eu não digo desde o começo, mas, o Conexão DR, lindo, o melhor fã-clube do universo. É, mas eu entrei no DR acho que 1 ano e meio, 2 anos depois que o canal começou. E aí, quando eu entrei, teve esse lugar deles quererem mudar o branding, entraram outras pessoas, e a gente falou, vamos fazer todo mundo junto aqui um negócio. E aí foi muito incrível, porque era um time muito incrível. Então era um time que cuidava, eram assim, várias pessoas, e a gente, cada uma dessas pessoas cuidavam de várias funções. Então eu, por exemplo, cuidava, era ator. Em dia de set eu fazia o som também, quando eu não estava na cena, e Sim. cuidava da edição, da pós-produção. E aí tinham pessoas que eram atrizes, que cuidavam da produção e também eram. E aí entravam só nessa parte, enfim, cada um era um quebra-cabeça que funcionava muito bem. E aí o DR foi crescendo. A gente começou a perceber que o negócio estava dando muito certo quando a gente entrou no quando a gente começou a falar sobre temas, especificamente sobre machismo na época, e aí o negócio deu muito certo, e aí bombou, e aí viralizou, foi uma coisa assustadora, assim. E aí, com o tempo, foi acontecendo essas collabs, né? Que foram começando a vir youtubers famosos e tal. E a experiência foi muito, muito, muito boa. Tipo, aos poucos o negócio foi ficando grande, 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 grande. E é uma coisa que eu também sempre falo, é, o DR chegou num lugar aonde já não cabia mais o Diego, já não cabia mais as pessoas que começaram o canal, porque quando ficou muito grande, algumas decisões foram tomadas e a gente acabou resolvendo, as pessoas foram saindo aos poucos e eu lembro claramente do último dia que eu tava no set e eu sentei naquele set, isso depois de 4 anos, 5 anos trabalhando no canal. Eu olhei e falei, eu não conheço ninguém aqui. Eu não sei quem são essas. E assim, não é que eu não conheço o youtuber convidado. Eu não conheço das 10 pessoas que fazem cena comigo, eu não conheço ninguém. Eu não conheço o câmera, eu não conheço o cara da luz, eu não conheço ninguém. E aí me deu uma sensação muito. A Grazi tá aqui, ó, a Gratis, que ela era uma das integrantes do antigo DR. E aí a gente, enfim, e aí eu falei, bom, já não serve mais pra mim, já não faz mais sentido com o Diego. Aprendi pra caramba, fiz coisa pra caramba, lá conheci gente, pessoas incríveis, tanto que eu e os antigos, os que começamos o canal, a gente tem contato até hoje e continuamos produzindo as nossas coisas por aí. Mas assim, com o processo de aprendizado foi muito incrível. Eu descobri hoje sobre o DR oficial, porque a Amanda, eu tô na casa dela, ela é minha amiga. E ela falou assim: Meu Deus, é Diogo Kraus, não sei do que, da R oficial. Eu falei: Do quê? Aí ela me mostrou. E aí ela falou que era muito mais legal no começo, muito mais legal Ai, na, que bom que na você tá época que falando tinham isso, Wes. vocês. Obrigado, obrigado. É que eu Ela não falou. falo isso para não ficar feio, mas eu acho que a gente tinha uma. Porque era isso, era tipo uma trupe, saca? Era muito legal, era muito incrível. A gente era tudo Apareceu, muito vem bom. aqui, Amanda. Ai, cadê? Amanda! Acabei de falar Amanda! de você. Desafiador. É produzida aqui. Ela, Oi! ela falou até falei pra ela assim, do que é? Ela falou assim, peraí que eu me desinscrevi que agora os vídeos tá chato. Ai, Porque ele também olha. saiu, não tá mais ele Eu não. agradeço muito, porque assim, tá ruim mesmo. Não tem nem como dizer que não, porque tá bem ruim mesmo. Mas é isso, fez muito parte desse lugar de que as decisões foram tomadas lá dentro, e aí eu falei, cara, não faz mais sentido comigo. Tipo, já não tenho mais nenhum das pessoas que eu gostava tanto, sabe? Então eu vou embora também. E o canal continua lá, e, enfim, tá lá. Sim, é verdade. Mudou bastante gente que participava das enquetes, né? Enquetes, eu acho que chama. Sketches, no Esquece, caso. é.
Não sei. Bom, mas É, esse mas é. foi. Você quer continuar? Não, pode Pode falar, falar. pode falar. Mas esse foi então o seu primeiro contato com essas pessoas que tinham mais números e começaram a procurar para participar, no caso. Foi. Na verdade, assim, eu tinha feito um musical com o dono do DR, que e aí a gente fez um musical há muitos anos atrás. E aí, depois disso, ele já tinha me chamado para participar lá no começo do DR e eu não tinha aceitado. Depois desses 2 anos, eu fui pro canal. E aí era quando eu estava formado, então conheci todo mundo e, enfim, foi maravilhoso, assim, essas pessoas do DR. Inclusive, vou até fazer aqui esse merchan que a Grazi já colocou. Eu e Nina Dutra, que era uma das antigas integrantes do DR, a gente tem um quadro chamado Panelinha, em que a gente reúne esses DRs antigos e a gente debate sobre temas, conversa e tal. E Aham. sai das primeiras terças-feiras de cada mês, um mês no meu canal, no outro mês no canal da Nina, assim. É a maneira que a gente tem de continuar junto e continuar produzindo conteúdo junto. Sim. E depois que veio com o Bruno Galhaço, todo esse alcance, né, como ator. Mas antes você Foi. chegou a fazer faculdade, tudo. Ou Não, você tirou eu fiz, seu DRT eu por me fora? formei. Eu me formei em dois cursos técnicos. Eu me formei no Aham. Macunaíma e me formei no Wolf Maia. E aí, depois de me formar nesses dois cursos técnicos, já tinha DRT e tudo, eu automaticamente comecei a trabalhar como diretor, como professor de teatro. As coisas foram acontecendo, assim. Tanto que hoje o Diego ator só tá no meu canal. E eu tô louco pra voltar a fazer teatro, tô louco pra voltar a fazer alguma outra coisa, sabe? Porque eu sinto muita falta. Hoje eu dou muita aula e tal, e produzo os meus conteúdos, mas eu morro de saudade de estar como ator num palco. Eu imagino. Tanto é que o Bruno também, que é o meu diretor, e muita gente que eu vejo que quando começa a dar aula, começa a dar tudo, esquece da parte de ator e vai tanto pra parte de direção e sente tanta falta do palco que eu não me imagino dirigindo porque eu tenho medo de começar a dirigir e esquecer do palco, que é o que eu tanto amo. Muito, faz muita falta, assim, eu sinto falta de ser dirigido por alguém, de ter outra pessoa junto comigo, de ter esse processo de criação, porque para os meus vídeos sou tudo eu, né? E eu já conheço o meu processo, eu já sei como eu funciono, mas ter um olhar externo, eu morro de saudade. Eu imagino. Uma coisa que me impede muito de gostar de dirigir, que eu não gosto muito, eu só fiz mais por conta de precisar. É aquela questão do tipo assim, eu tô dirigindo, mas eu queria estar lá fazendo. Aí ele faz de um Uhum. jeito, eu queria estar fazendo de outro, eu quero estar atuando, e aí eu fico me imaginando mais no personagem, e acaba que tipo eu não consigo dirigir porque não tá fazendo do jeito que eu faria. E eu não sei, eu não tenho essa visão de diretor ainda, talvez nem tenha, mas é o que me impede, o que não me deixa, tipo, eu quero estar lá no palco fazendo, não quero estar dirigindo. Mas eu acho, que pode ser exatamente isso. Pode só não ser o seu lugar, né? Pode você não ter esse interesse. Porque tem muito disso, assim. Eu já trabalhei com diretores que chegavam a fazer a cena para que eu repetisse, entendeu? Só que assim, aí eu não tenho trabalho nenhum de ator. Então, assim, se você eu falo desses diretores, né? Se você quer que eu faça exatamente igual você, não vai funcionar, porque você me chamou. E aí, se você me Sim. chamou, é porque você quer o Diego. Eu aprendi muito isso dando aula. Assim, porque dando aula é uma expectativa muito abaixo, e não por mal, mas é processo, né? Mas é uma expectativa muito abaixo do que a gente espera de um ator profissional. Sim. Dando aula, você às vezes dá cena pra gente que não sabe se movimentar, pra gente que não tem dicção. Então é você voltar muito atrás e falar, beleza, vamos construir isso aqui juntos. Mas eu já vi alunos meus, assim, que tem transformações incríveis, e isso é muito, muito, muito bonito de ver, sabe? Mas eu não trocaria isso pelo fato de estar no palco, não, que é a melhor sensação do mundo. Eu imagino, é uma sensação inexplicável, indescritível. É maravilhoso. É maravilhoso. Tanto é que eu gosto muito, tipo, da parte de figurino, parte de maquiagem, mas também não gosto, não, tipo assim, se eu tiver que ir só pra fazer isso, pra mim eu não tô fazendo teatro, que é a parte que eu Uhum. mais gosto, que é dar no palco. Tipo, parece que eu só fui lá,
O Wesley foi pra maquiar, não foi ajudar numa peça. E eu vou te falar que tem um lugar que é um lugar muito sombrio dessa polivalência. Tipo, eu percebo muito isso. Eu trabalho hoje muito com edição. E trabalho com figurino e tal, mas assim, o meu trabalho predominante é a edição de vídeo, né? Eu edito para vários canais por aí. E, cara, é terrível quando eu sou assim, não é terrível porque eu pago as minhas contas. É o que me dá dinheiro nesse momento. Mas é muito difícil quando as pessoas te enxergam só como um editor, por exemplo, entendeu? Porque, e aí é isso, eu tenho que setorizar. Porque tem pessoas que me enxergam como ator, pessoas que me enxergam como figurinista, pessoas que me enxergam. Só que isso é muito relativo. Então, se eu tô numa reunião e falo assim, ah, eu preciso de um figurinista, você vai falar o Diego. E aí, se eu vir e falar assim, não, agora eu preciso de um ator, talvez você não lembre do Diego, porque o Diego tá pra você nessa caixinha do figurinista, sabe? E isso Sim. acontece muito, 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 muito. Então tem muito isso, sabe? Se eu pudesse escolher, eu definitivamente seria só ator. Mas assim, sem pensar duas vezes. É que eu te anunciei como ator porque é a parte que eu mais vejo, que é a parte que eu mais me identifico, né? Porque eu vejo que você posta figurino, não posta não sei o que, posta não sei o que, mas eu sempre tô prestando mais atenção naqueles vídeos que você faz com vários personagens, porque eu acho que é a parte que mais aparece em você, é o que você tá tentando mais transparecer, tanto é pra acabar com essa coisa tipo do Diego editor, mas eu vejo mais o ator. Tanto é que eu queria te perguntar, que já é uma das perguntas, onde você arruma essas inspirações para aqueles personagens fixos que você tem? Que é tipo uma Meu família, no Deus, caso. ele vai, menina. Não, eles vêm, na verdade, assim, o primeiro vídeo que eu fiz da família faz quase 4 anos, talvez um pouco mais. E eu lembro claramente de quando eu comecei o meu canal. Que eu tava tão cansado de não conseguir marcar com gente pra fazer, de não conseguir organizar as coisas. Eu falei, eu vou fazer um canal sozinho. E eu quero fazer ficção sozinho, sabe? Óbvio que gravar com outras pessoas tem várias coisas incríveis, mas eu quero fazer as minhas ficções sozinho. E aí eu comecei o Crise de Família. Então foi quando eu pensei, eu falei, bom, eu vou pensar aqui nos personagens que eu acho que eu consigo. Eu já tinha um texto escrito de uma peça que eu tinha dirigido com os alunos meus, que era uma família. Eu falei, beleza, aqui a gente tem uma avó, tem uma mãe, tem um pai, tem um menino hétero normal, a esposa dele e um irmão. E aí eu falei, beleza, então eu vou pensar como que eu vou fazer isso. E aí eu comecei a pensar de uma maneira muito rasa e falei assim, eu vou gravar esse negócio. Já tinha o texto, falei, vou gravar. Adaptei, precisava adaptar e gravei. E nesse caso, eu descobri esses personagens gravando. Eu não preparei, eu pensei rápido na caracterização e uma coisa que eu sempre falo é que eu tenho uma personagem que é a Dona Cassandra, que é a velhinha, né? Que é a personagem que todo mundo adora, eu também amo ela de paixão. E eu lembro que quando eu fui gravar ela, ela foi a última que eu gravei desse primeiro vídeo. Eu sempre tive uma personagem que era uma velha mais rabugenta, que tinha uma voz mais explosiva e era muito parecido com a mãe que eu faço. E aí eu lembro que eu falei assim, isso é que eu não tenho mais as gravações, mas eu tava já com a câmera aberta gravando, eu falei, cara, não é isso. Senão vai ficar igualzinho a mãe, eu preciso achar outro lugar. E eu falei, então qual a característica dessa voz? Ela é uma voz média grave. Então eu vou jogar a voz dessa avó para agudo. E sei lá como é que isso vai sair. E aí eu comecei a jogar, fui jogando, e aí foi saindo essa vozinha que ela vai quebrando e vai. E aí aconteceu. E é a personagem que eu mais amo até hoje, acho que de todos eles. Então, tipo, eles vieram muito de referências que eu já tinha e nem eu sabia mais que eu tinha, sabe? Eles vieram de uma maneira muito natural. E aí eu mantenho eles até hoje. Eu gosto muito dessa coisa de personagem fixo, que ele se torna parte da gente, exatamente por isso, porque a gente tem uma liberdade de criar ele sem precisar daquela laboratório que a gente diz, criar no papel, Ah, meu escrever como é que ele Deus. vai ser e montar, que eu tenho o Clau Branco. Você estudou já sobre Uhum. ele? Sim, Então, a sim. gente tem o nosso Clau Branco da companhia. E nenhum Clau fala. Nenhum Clau. Maravilhoso. Só que o meu, ele sentiu a necessidade de falar. Ele sentiu. E foi. Ele começou com sonzinhos. E eu tenho ele desde 2016. Ele começou com sonzinhos. Eu fiquei um ano sem ele.
Depois esse sonzinho já tava maior e agora ele só fala. Uhum. E é uma voz que, tipo, saiu, simplesmente saiu, que a Amanda até conhece, que é uma voz muito irritante, porque ele é uma... Na minha cabeça, o Peter, que é o meu clown, ele é uma criança de 7 anos. E ele vai. E ele foi aprendendo a falar. Ele teve necessidade. É muito legal isso de poder dar liberdade pro personagem também ter essa questão de não ter aquela coisa escrita e chata que é o que muitos fazem, no caso. É, ele tem a vida dele, né? É Sim, muito por aí, assim. Hoje, os personagens que eu faço no Crise de Família, eles estão tão em mim que dá pra fazer de qualquer jeito, a qualquer momento, eu consigo pensar como eles, sabe? Porque eles estão muito montados na minha cabeça. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo sempre. Quando eu vou escrever, eu não sou um bom roteirista, não. Eu tenho as ideias, mas os meus roteiros não são. Eles funcionam e tal, mas assim, não é um trabalho que eu goste muito, não. Quando eu vou escrever, a sensação que me dá é como se todos os personagens estivessem num palco e eu estivesse na plateia com uma máquina de escrever. Porque eles vão falando, é como se fosse um improviso na minha cabeça das cenas, e eu vou datilografando isso. Tanto que eu escrevo de qualquer jeito, depois eu arrumo formato e tudo, porque eles vêm pra mim de uma maneira muito sem cerimônia, sabe? Eles chegam sim. e vão tomando conta e eu vou escrevendo. Tanto é que o Peter, ele não tem, tipo, ele nunca teve uma apresentação. Ele já teve, mas foi tudo no improviso também. Mas ele é aquele que, Uhum. tipo, você vai contratar ele pra sua festa, ou ele vai em algum evento e ele vai agir da forma dele. Então, é muito Maravilhoso. engraçado que às vezes eu pego ele, tipo assim, tem um manequim e ele tá querendo brigar com o manequim. E eu, tipo, na minha cabeça, eu tô tipo, Wesley, que coisa idiota. Você é um homem de 20 anos vestido de criança e eles estão vendo você brigar com o manequim. Mas o Peter não tá nem aí. Pro Mas Peter, o aí, manequim falou alguma coisa errada pra ele que ele não gostou. E é muito engraçado como isso acontece, tipo, de forma que o Wesley tá consciente, mas o Peter tá fazendo. E é aquela coisa de ah, não. sim, mas Ele. entra nesse lugar que a gente estava falando, né? Eu, por exemplo, gravo os meus vídeos sempre sozinhos. Então eu não tenho como falar, ai, agora eu sou a mãe, eu sou a Amanda. Não sou. Eu tenho que olhar o foco, colocar o microfone, ligar a luz, me posicionar, lembrar do texto. É um inferno, entendeu? Eu chego na frente da câmera, penso, beleza, vamos. Faço. Terminou, terminou. Eu tenho que voltar, ver se tá tudo certo e tal. Não tem como eu ficar nesse lugar, né? Não tem como a gente fingir que nada disso existe. Sim, exatamente. É uma coisa que ninguém vai ver, mas a gente sabe que existe, a gente tem que aprender a lidar com isso também. Tanto Exato, é que, tipo, exato. pode acontecer de você ir ajustar a câmera e tudo, e acabar perdendo a essência que você tava, o clima que você tava, e ter que gravar outro dia, no caso, né? Total. Eu tive um vídeo que eu nunca soltei. E eu falo sempre sobre ele também, que era um vídeo que eu resolvi, isso foi lá no começo do canal, que eu ia fazer todos os personagens em um dia só. Eram 7 personagens. E eu falei, ah, eu vou fazer todos em um dia. E eu gravei todos em um dia. E aí, na hora que eu fui editar, tava horrível. Porque eles estavam todos exaustos. Eu Dava pra imagino. perceber que eu não tava conseguindo, mas eu falei, gente, não tem condição nenhuma de eu soltar esse vídeo, imagina, lixo, entendeu? E é isso, mas é isso, é processo, né? É aprendizado. Agora eu já entendo. Hoje, quando eu gravo personagens, eu gravo no máximo 3. De preferência 2. 3, assim, se eu tiver muito animado e se as cenas forem curtas. Eu fiz agora há pouco tempo um dos personagens da Disney na quarentena, as princesas da Disney na quarentena, e eu consegui fazer, acho que 3 em um dia, depois 4 em outro, que eram bem curtinhos. Mas todo o período de caracterização demora, as coisas demoram, né, pra fazer, não tem como. Chega num nível que você tá tão cansado que você não consegue mais, tipo, achar ele dentro de você no nível de ficar bom, né? Tanto é que Não tem como. quando eu vou com o Peter, porque a gente faz muita recreação de festa e as crianças adoram ele, eu não consigo ir, tipo, o Peter pra olhar as crianças. Eu preciso ir o Peter e um recreador. Porque o Peter ele não tá indo pra gritar com as crianças e falar, sai daí, que não sei o quê. Ele tá indo pra brincar. Ele tá indo pra interagir com as crianças. Tanto é que aconteceu uma vez dele ir sozinho, que foi, tipo, tinha 5 crianças. Só que em momento nenhum eu tomei a posição de Wesley adulto. Aham. Foi o Peter e a gente brincou. Literalmente eu escondia debaixo da casinha, eu fazia que não sei o quê, mas era tudo Peter. E é aquela questão que se eu tenho que ir pra trabalhar com o Peter, acaba saindo da realidade dele. Porque ele é uma criança de Sim, 7 sim. anos. Sim, total, total.
Tanto é que tem também uma evento aqui na nossa cidade que chama Feira Juntou. E ele vai muito numa barraquinha que ela contrata ele pra ir, que é pra fazer slime. Só que, tipo assim, ele faz uma bagunça, ele quer pôr slime na boca, as outras crianças tá vendo que ele tá pondo slime na boca. Aí a tia, que é a dona da barraquinha, ela tem que falar que ela tá cuidando dele, porque senão ele sai correndo pela feira. E é aquela coisa, Maravilhoso. tipo, é muito legal isso que acontece. Deixa eu ver a próxima pergunta que eu preparei aqui. Hum. Bom, vamos falar de HIV agora? Eu acho que a gente já Ah, falou vamos, né? bastante Tamo já. aí. Oi? Vamos, vamos, vamos. Tamo Bom, aí é pra falar. primeiro, se você quiser dar uma palhinha sobre como aconteceu, como você descobriu, porque eu já sei, já tô careca de tanto ver os vídeos, mas o pessoal aqui não deve saber. Eu descobri a minha situação com HIV já faz 3 anos. E eu descobri de um ex-namorado que eu tive. Ex-namorado não, era um peguete, não era namorado não. É, e aí ele me mandou uma mensagem falando que ele tinha feito o exame de HIV dele, tinha dado positivo, e que eu devia fazer o meu, porque a gente tinha atrasado sem camisinha. E fui, fiz o meu, deu positivo. E aí aquele choque, aquele baque, tentar entender tudo e como funciona e como que vai ser. E era um momento em que eu já tinha começado o meu canal, mas eu ia começar coisas novas. Eu ia fazer vlogs, ia fazer outras coisas falando sobre o Diego. E aí foi um momento muito crucial que eu falei assim: eu não posso falar do Diego e ficar escondendo coisas do Diego. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, esse tipo de comunicador, entendeu? Se eu vou falar sobre mim, eu vou falar sobre mim. E aí eu resolvi falar sobre o HIV, resolvi expor a minha sorologia. E foi muito, muito, muito. É engraçado falar isso, mas foi muito bom pra mim. Fez Eu muita imagino. diferença. E falar sobre isso, eu tô para soltar um vídeo agora que vai sair na quinta que vem, que eu falo exatamente sobre isso. Porque tem pessoas que lidam com HIV e às vezes não, mesmo assim não tem anos vivendo com HIV e mesmo assim não sabem lidar com isso, mesmo se tratando e com tudo certinho. E eu entendi que o que me fez lidar bem com HIV foi falar sobre isso, literalmente verbalizar sobre isso. E isso eu faço com os vídeos, né? Então eu percebi que eu tirei totalmente o peso que a palavra HIV, que o estigma HIV, que o tabu HIV tinha dentro de mim. E isso só aconteceu falando, produzindo meu conteúdo, indo fazer as palestras, indo fazer roda de conversa. E aí eu entendi a importância da gente se comunicar sobre isso, sabe? Porque se eu sou um cara que faço meu tratamento, que tá tudo certinho, mas eu não falo sobre isso, vai ficar aqui, vai ficar engasgado. Eu talvez não consiga me relacionar. Tem várias coisas aí, sabe? E aí eu resolvi falar sobre isso na internet. Bom, eu só sei que você ajuda muitas pessoas com isso, porque eu mesmo não tenho. Mas quando eu achei que eu tinha antes de fazer o exame, porque na minha cidade é realmente um tabu, eu ficava, ai meu Deus, onde que eu vou pra fazer, que não sei o quê. E aí eu achei seus vídeos, que foi quando eu te conheci. E tipo, deu uma aliviada, de saber que tipo, tá, pode tá. Vai tá, eu vou ter que me tratar, mas tá tudo bem, eu não vou parar minha vida por causa disso. E é o que muitas pessoas Sim, pensam, né? Que o HIV vai acabar com a vida delas e exato. não, mas é uma coisa que você vai aprender a conviver. É uma imagem muito distorcida que a gente, muito antiga, na verdade, que a gente tem, Sim, né? A gente tem uma imagem do HIV como se ele fosse como ele era na década de 80. Então a gente tem um Cazuza, magérrimo, sabe, esquelético, e já não é mais assim. Imagina, eu tô há três graças a anos com Deus. HIV. Conheço amigos meus que convivem com HIV há 7, 8 anos e estão bem. E, óbvio, né? É isso, a gente tem que tomar um medicamento e tem que se cuidar. Fazendo isso é literalmente uma vida normal. Sim, mas pelo que eu vi de muitos vídeos da rotina que tem que ter, é a vida que todo mundo devia ter. Não porque tem HIV, mas E é tipo, é a vida saudável. Tipo, é a única isso, diferença é que você vai tomar 2 remedinhos no dia, né? e é uma das coisas que a gente fala, né? Querendo ou não, eu faço meus exames de 6 em 6 meses. Então eu sei como tá tudo no meu corpo de 6 em 6 meses, tudo mesmo. Gordura, imunidade, potássio, vitamina D. Eu sei como o meu corpo tá inteiro de 6 em 6 meses. Então eu tenho uma relação hoje muito mais próxima
com o meu corpo, sabe? Com o Diego mesmo, assim. O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso melhorar? Aonde que eu preciso... Então, isso tudo só se dá por eu fazer os exames frequentemente. Sim, se todo mundo levasse a vida assim, muita gente não ia deixar de morrer tão cedo. Porque tem gente que descobre doenças que não são aparentes num estado tão grave, porque demorou tanto para precisar ir no médico fazer um exame, um check-up, que não tem mais para onde correr, não tem mais para onde, no caso, ter uma alternativa. Que se você fizer antes, se você descobrir antes. E o HIV, ele tem um lugar que é muito triste, que é esse lugar do tabu, né? Sim, Que eu acho que é a coisa mais triste. As pessoas têm medo de fazer o exame. A quantidade de homem que chega pra mim, homens e até homens héteros também, falando, eu me envolvi numa situação de risco, ou tive uma situação de risco, transei sem camisinha há 6 meses e não fui fazer o exame. É absurdo, é muita gente. As pessoas têm medo de fazer o exame, muita, muita sabe? E gente. tem medo mesmo. Eu sou meio paranoico, tanto é que a primeira vez que eu fui chegar lá, depois de ter visto todos os vídeos, eu cheguei lá com todos os sintomas na minha cabeça. Eu sei como Aí é. eu já entrei na salinha, na hora que ela foi dar o resultado, eu já tava esperando ela marcar minha consulta pra mim começar a tomar o Coadjuvante. remédio. Você não tá com nada. Na hora que eu saí de lá, eu já não tava mais com aquela dor no abdômen, que dizem que dá. Não tava com dor de barriga, não tinha emagrecido, que eu tinha achado que tinha emagrecido. Não tava com sintomas de gripe. Não tava com nenhum sintoma que o Google fala que a gente tá. É E a nossa cabeça cabeça também. cria isso, né? Muito, muito, Tanto é muito, que eu muito, comecei a me sim. cuidar muito mais depois que eu descobri como era, como funcionava, porque querendo ou não, o erro tá na escola pública, né? O erro tá na Exato. escola, não só na pública, né? Porque eu não sei como é que funciona as particulares, porque eu nunca estudei. Só que o erro tá lá. Eu, graças a Deus, tive na quinta série toda a preparação, toda a aula sobre sexualidade, também sobre HIV. E aí eu sabia, lembrei lá na minha cabeça de 2011 que tinha o ASPA perto da minha casa e eu podia fazer o exame. Mas o pior tá tipo nisso, do não saber. Tanto é que tem um menino que trabalha comigo que ele é hétero. E aí a gente conversando, porque só trabalha meninas, um venezuelano e ele. E a gente conversando, porque eu e as meninas, tá mulher junto, tá falando disso. Porque viado no meio de mulher só dá isso. E aí a gente falando, aí eu não sei o que, eu falei, nossa, eu não gosto de camisinha porque me. E aí ele, pra que você usa camisinha? Aí eu fiquei, quê? Eu amo. Quê? Eu amo a cabeça do hétero. Amo. Eu fiquei, o quê? Aí eu expliquei pra ele, mas tipo, na minha cabeça não entrava que ele só achava que eu não era porque eu não engravidava que eu não ia usar. Exato, exato. E os héteros só usam porque tem medo de engravidar. Os poucos que Esquecem usam. todos os milhões de DSTs que existem, né? Exato, é uma loucura, mas assim, é isso, né? Eu sempre estudei em escola particular e eu não tive educação sexual. Não tive. Eu não lembro de uma aula de educação sexual, mesmo. Eu não lembro. Então, assim, é muito falho nesse ponto. É cruel, assim, sabe? Sim, tanto é que eu lembro que muitas mães pediam pra não ter, não deixavam o filho ir no dia que tinha, só que, tipo, eles Por querem que isso. a filha não engravide cedo, eles querem que o filho não vira pai cedo, mas estudar e falar o que é, deixar claro, não quer. É muito nesse lugar de você achar que não falar sobre isso vai fazer com que não exista, né? Isso talvez seja a maior burrice que eu já vi na minha vida, porque assim, as pessoas não vão parar de transar. Não. Isso é um fato, entende? As pessoas não vão parar de se relacionar. Então, por que que a gente não lida com as pessoas transam, os jovens transam? Vamos conversar sobre isso? Não, vamos não falar sobre isso. Eu não entendo, é uma lógica que não faz sentido na minha cabeça. Sim, tanto é que na minha escola, até, tipo, a primeira, segunda... A primeira vez que foram falar sobre sexo foi na quarta série. Mas com 7 anos, as crianças ao meu redor já me contaram que era sexo. Então, Uhum, tipo, mas era aquela coisa, meu pai não pode saber que eu falei. Não sei o que não sei o que. sim, Porque dentro da casa dela ninguém nunca deve ter falado, e alguém falou de forma errada, porque eu aprendi de forma sim. errada com 7 anos de idade, né? Não era nem pra mim estar falando disso, mas com 7 anos de idade, eu aprendi de forma errada e eu só fui entender quando eu cheguei na quinta série que eu tive aula. Uhum. E quantas crianças só estão com aquela mentalidade dos 7 anos de idade e, querendo ou não, descobrem da forma escrota que é retratada no pornô e levam pro resto da Uhum. vida como se fosse o sexólogo. Sim, sim. É isso. É literalmente isso. Tipo, é triste, né?
Não, é terrível, assim, é muito problemático você pensar que, tipo, o padrão hétero, né? A gente volta a falar do homem hétero, mas assim, o padrão heteronormativo é esse. Você vê os caras héteros hoje falando sobre sexo, são garotos de 10 anos de idade, mentalmente, entende? É uma mentalidade muito pequena. E esse lugar do pornô é, é complicado, né? Porque assim, se deve consumir, que legal que você consuma. Mas as pessoas que são criadas com filme pornô é muito problemático. Porque você cria um lugar ali muito fantasioso. Não, Pornô completamente. hétero, pornô gay, entendeu? É tudo muito fantasioso. Sim, eu tenho dó de tanta mulher hétero aí que o homem acha que tá arrasando e a coitada nunca nem gozou. Eles têm Eu já vi, certeza. eu já ouvi, tipo, relatos de amigos meus, que são héteros, mais velhos, que se casaram com a mulher pela segunda vez. E eles são Uhum. mais mente aberta. E ela falou que o primeiro marido dela nunca nem sabia o que era gozar. Foi gozar a primeira vez depois de 40 anos da vida dela. Sim. Porque, tipo, ela não podia falar que tava ruim, porque se ela falasse, né, toda aquela coisa do machismo, o homem tá certo e que não sei o quê. Sim. E vive a vida inteira sem saber o que é, na verdade, né? Era namorado de uma amiga minha. E eu lembro que uma vez a gente estava aqui em casa bebendo, conversando, e aí eu não lembro, a gente começou a falar de sexo, aí teve um momento que ele falou, ai, cara, eu já peguei outro homem, já comi outro homem, já dei para outro homem. E descobri que não era o meu, tal. E aí eu lembro que no dia seguinte um amigo meu virou e falou assim: Nossa, você viu que tal pessoa, que o menino falou isso? Você acha que ele é hétero mesmo? E ele é aquele hétero muito, muito fofo, sabe? Aí Ah, ele é entrou o nesse melhor lugar, hétero você que acha existe, que. né? Ele me falou, você acha que ele é hétero mesmo? Eu falei, eu tenho certeza que ele é o mais hétero. Ele estava numa roda de conversa falando que ele já deu, que ele já comeu e que não é a dele. Isso é ser hétero, entendeu? É você ter certeza absoluta de quem você é e não ter problema nenhum em falar com isso. Sim, a Agora, e aí é masculinidade isso, né? frágil, no caso, né? Porque é isso. O cara tem certeza do que ele quer, do que ele gosta, e tá tudo certo. Isso não é uma questão. Então não E, vai tan- ser uma questão. e tanto é que, tipo assim, tudo bem, ele se relacionou com outro homem, mas se ele quisesse pedir pra mulher dele enfiar o dedo nele pra ele sentir prazer, ele não Exato, seria ao menos homem por isso. exato, é isso. O homem hétero ele se limita tanto naquela caixinha que ele deixa de viver tanta coisa pra caber dentro da masculinidade dele que Eu chega a fico ser. pensando o quanta raiva esses homens não têm por causa disso, né? Porque não podem ser livres. Sim, E imagina eu que acho. chato, tipo, meteu, gozou, cada um virou pro seu canto e dormiu. Não, e eu acho que tem um lugar aí de. Eu acho que talvez seja por isso que existe essa questão tão grande da homofobia também. Que é para um homem hétero ver um cara gay é o é um cara vivendo, é um homem vivendo a sua verdade, sabe? Que muitos homens héteros não podem viver, independente do que seja a verdade deles, sabe? Mas é tão Sim, dentro disso que você falou, é tão dentro de uma caixinha que eles não se dão. Quando vê alguém que tem a sexualidade, que tem a vida sexual livre, é quase como se fosse uma agressão para esses caras. sim. É literalmente a dificuldade de abrir a caixinha, né? É, É isso que eu vejo, tipo, eu falo que o homem hétero, ele é burro, porque ele não se permite a novas experiências. uhum, Eu, graças a Deus, é muitos isso. héteros que eu conheci já tinham, tipo assim, tá naquele verdade desafio, você desafia ele a beijar um menino, ele não tá nem aí, ele vai lá, beija o menino, porque ele sabe que não vai mudar nada na Isso vida não dele. faz dele nada a não ser um homem hétero normal. Sim, não mudou nada. Tanto é que, tipo, se você for um ator hétero, você não vai se permitir a beijar um homem, perder um papel incrível, você me permite a beijar um homem por causa da sua masculinidade frágil. É um lugar muito, muito assustador, assim. Bom, então continuando sobre o assunto do HIV, eu queria saber como que tá viver na quarentena nessa pandemia com HIV. Tipo, você que já é soro, como é que chama, indetectável, como é que Uhum. é? Tipo, você tem que se cuidar muito mais ou é a mesma coisa que nem tinha falado, que todo mundo tem que viver desse jeito?
Então, na verdade, eu sou soro positivo, né? Vivo com HIV, sou indetectável e tenho a imunidade alta no lugar certinho. Então, eu Aham. não sou grupo de risco. O que eu Mesmo tenho tendo que HIV, fazer, não é grupo de risco. não sou porque eu passo como uma pessoa absolutamente não problemática em relação ao coronavírus. Porque a única coisa que eu tenho que me manter aqui dentro dessa questão da quarentena é manter a minha imunidade alta. E como que eu faço isso? Tomando meu medicamento, dormindo bem, me alimentando bem. Alimentação não é meu Difícil forte. na quarentena ainda, que você fica dentro de casa. E exercício físico, que eu tenho conseguido fazer, tenho me forçado a fazer e tem dado certo. Então, mantendo isso, eu fico com a minha imunidade alta e eu não sou um grupo de risco para o coronavírus. Bom, eu imagino. Na minha cabeça ficava, tipo, ele disse, que eu vejo bastantes vídeos, que, tipo, tava tudo bem, mas aí ao mesmo tempo eu ficava, ai meu Deus, o que será que acontece? Porque a É, gente vê, não, tipo, como teve essa questão do coronavírus e é tudo muito novo, a primeira coisa foi, somos grupo de risco, né? E aí, com o tempo, passaram-se alguns meses, a minha infecto mesmo falou de ficar tranquilo, não é grupo de risco, tá tudo certo, tá tudo no lugar. Então é isso, né? Como é tudo muito novo nessa questão do Covid-19, a gente vai aprendendo todo mundo junto. eu fico muito feliz de saber que não são grupo de risco, porque, querendo ou não, já é tão difícil conviver com ele, tipo, não na questão, tipo, de se cuidar, mas saber que você tem e toda aquela questão do preconceito, mais uma coisa pra se preocupar, eu não imagino que seja tão legal. Então, querendo ou não, você É, tá se preocupando como eu tô me preocupando, tipo, sim, sim, com preocupação básica. que é, tipo, todo mundo vivesse como um soro positivo vive. Na questão de saúde, todo mundo seria mais feliz, no caso. Seria mais saudável, né? Seria Sim. o básico, assim, né? Mas, Mas o pior é que a gente só aprende, só se liga pra vida quando acontece uma coisa que pode tirar ela da gente, né? sim, sim, isso é um fato. Isso é um fato. Quando a gente bate de frente com a possibilidade da morte, a gente, opa, começa a repensar, Tenho que me cuidar. né? Bom, deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma pergunta, senão a gente já vai pro bate-bola. E tem bate-bola, é? Ixi! Tem! Eu quero saber qual foi o seu maior sonho realizado até agora e qual você ainda deseja realizar. Realizado até agora foi ter feito cinema numa grande, com uma grande, com um grande filme. Que eu ainda quero realizar e tem tanta coisa. Eu quero fazer parte de um musical, eu quero fazer mais cinema, eu quero não ter problemas financeiros vivendo como ator, e aí eu friso É o como pior de ator. todos. E agora pro bate-bola. Meu Eu vou falar Deus. rápido, mas se você quiser responder um pouco maior, não tem problema. Tá. Uma pessoa que te inspirou. Bette Midler. Quer que eu fale Um sobre ou artista. não essa parte? Ai, Pode falar pera. se você. Não, é que Bette Midler ela é uma atriz não muito conhecida aqui no Brasil, mas é uma atriz americana. Já E, ouvi falar enfim, dela. ela é a bruxa principal da Abracadabra. A bruxa Ah, ela verde com os mesma. dentes. Eu queria falar desse filme, tinha esquecido desse assunto. E Eu é, amo. tipo, esse filme sempre foi tudo na minha vida e hoje é muito engraçado, porque hoje eu entendo por quê. Porque são mulheres, são três mulheres, são perfis diferentes, é engraçado, tem música, tem bruxa, elas então assim, é um combo de coisas que eu amo em um filme só. E é da Disney, né? Sim, E eu ela é uma sempre. grande inspiração. E ela é uma super inspiração porque ela é atriz, ela é uma super cantora. Ela fez 74 anos ano passado, vai fazer 75 esse ano. E ano passado ela ainda estava fazendo um musical na Broadway. Então, tipo, com 73 anos, ela estava fazendo musical ainda nos palcos. E as pessoas que eu conheço que foram assistir, porque provavelmente ela não volta a fazer musical, mas, né, falaram que ela é uma sumidade, assim, enquanto artista. Não, eu sempre achei ela incrível, desde aquele papel. E tanto é que eu sempre amei esse filme. Eu lembro desde criancinha, porque eu sempre gostei muito de Halloween. Sempre gostei Ai, dessa amo. temática, terror, tudo. Mas quando eu era criança, eu tinha muito medo do zumbizinho,
da boca costurada. Eu, Aham. quando era criança, eu tinha muito medo dele. Tanto é que foi reassistir, aí, tipo, nada a ver. Mas quando eu era criança, eu tinha muito medo dele, mas eu não deixava de assistir o filme, porque o, o trabalho das três, É. como bruxas, é tão cativante. Tipo, elas são do mal, mas você gosta delas. E tem uma coisa que eu descobri há pouco tempo, que é o diretor. Eu já sabia, o diretor é o Kenny Ortega, que é o diretor de High School Musical, ó, você que Sim, queria ser sim. Troy. Aham. E ele é coreógrafo. Então ele falou que ele teve um trabalho com as três que era, elas não eram três bruxas, elas eram três bruxas. E elas funcionam como uma coisa só. Se você olhar o filme hoje, você entende isso. Elas se complementam, elas têm ritmo, né? E é tudo isso que você falou, tipo, elas se tornam uma coisa só, elas são muito cativantes. Sim, e eu acho que com ele foram produzidos os melhores da Disney, porque não sei se você presta atenção, mas tipo, os que vêm agora, Descendentes, Zombies. Aham, aham, tudo Ai, dele. você assistiu Descendentes 3 ou não? Eu não assisti nenhum deles. É que é da sua geração, né, lindo? Não, é que se você assistir e você vê a vilã que colocaram no terceiro filme, você nunca mais assiste Disney. Porque parar Jura? as três com a vilã que colocaram agora, gente, é que tipo assim, tipo os filhos das princesas e de tudo, e a Mal, que é a filha da Malévola, eles escolhem ela pra estudar no reino e tudo, e aí ela rouba o namorado da filha da Bela Adormecida, e Uhum, tem toda uma coisa lá. E aí no segundo filme ela não participa, que é a filha da Bela Adormecida, ela não participa. Só que no terceiro ela volta como vilã. Só que era uma coisa uhum. tão forçada que estragou o Jura? filme inteiro. Se fosse você, eu só assisti um. Eu vou achar um trechinho, tipo, e te mando. Me manda, De, quero ver. não sei, alguma música, alguma coisa, tipo, nada ela foi bem. Que no Eu primeiro, quero tipo, ver, quero ver. deu pra engolir porque ela fazia a princesinha, mas colocaram ela como vilã. Foi uma alternativa tão. Que eu não entendi. Tipo, um filme que tem aquelas três bruxas ser da mesma produtora que tem uma vilã dessa. Eu não sei se é porque não a minha geração, né? Porque essa já é pra geração dos que estão vindo agora. Porque a minha geração foi High School Musical, se for ver pela idade que eles Uhum, colocam. Não sei se essa uhum. geração é mais bobinha e acredita nisso, mas tá difícil, Disney. Vou procurar, fiquei curioso. Eu vou te mandar. Bom, um artista ou uma artista, sem ser ela. É, vou falar dois. Paulo Gustavo e Mônica Martelli. E Fábio Porchat. Pronto, três. Uma série. Hum, tem tantas. Ah, mas eu vou falar que nossa, tem muitas e que eu amo, mas eu vou falar a última que eu assisti, que é Homens, do Fábio Porchat. E eu fiquei muito reticente a assistir essa série, porque quando você vê Fábio, eu gosto muito do Porchat, mas assim, Fábio Porchat com uma série escrita com o título Homens, sou uma coisa muito hétero, muito Sim, hétero. eu já imagino que seja. Então, é muito boa. Eu digo porque uma amiga minha que é super feminista, que é incrível, falou, e é roteirista. Ela falou, assista. E aí eu fui assistir, eu falei, meu Deus do céu, a série trata de todos os tabus dentro do universo hétero. Então eles falam sobre machismo, sobre homofobia, sobre masculinidade tóxica, é maravilhoso. É tipo mostrando a visão deles. Não é mostrando a visão deles, é desconstruindo a visão desse hétero, entendeu? Ah, entendi. Quero Por assistir isso que é já, porque tudo que tem a ver com Por isso. isso que é por isso que é tão incrível, porque ele parte de um pressuposto básico que é o personagem do Porchat, que é o protagonista, tá broxa. Então só aí você já desconstrói a masculinidade. A partir daí, eles lidam com várias coisas. É maravilhoso, é muito bom. Eles falam sobre tipos de relacionamento, formatos de relacionamento, sobre assédio no trabalho, e é tudo muito legal. É muito bom mesmo. Vou procurar ver. Tudo que é bom brasileiro, eu tô querendo saber, porque, querendo ou não, tá renovando. Graças a Deus. Tá, eu acho maravilhoso. Uma música. Ai, alguma música do James Horner, que é um compositor de trilha musical para cinema. Eu adoro trilha instrumental de cinema. Ah, eu também amo. Adoro em orquestra. Amo, 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 amo. É uma pessoa. Minha mãe, Ai, todo mundo fala minha certamente. mãe. Não tem como, né?
Ah, não tem como. A minha mãe, ela é tipo, puta que pariu, minha mãe. Deus, Deusa. arte, Ai, muito mais que essencial, principalmente no período que a gente está vivendo. graças a Deus, talvez seja uma forma de valorizarem mais, né? Eu espero, eu espero. Família, Muito, muito, muito importante na minha trajetória. Diego Kraus por Diego Kraus. Ai, que tomar no cu. Pergunta difícil. Ah, cacete. É, acho que um cara que tem umas coisas aí pra dizer. Acho que eu diria dessa maneira, assim, eu tenho algumas coisas que eu quero dizer e eu percebi como a gente como a gente pensa em muitas coisas parecidas, nós seres humanos, nós dentro da nossa comunidade, e às vezes a gente não fala. E acho que a gente precisa sair um pouquinho do lugar de ser, e eu não quero fazer disso de maneira nenhuma um discurso ofensivo, mas acho que é importante que a gente saia um pouquinho do lugar da bicha pet, da bicha que só fala de diva pop, entendeu? Não que não Sim. possa. Eu não sou essa bicha porque eu não consumo muito música pop, mas eu acho que a gente tem tanto mais a oferecer, entendeu? E principalmente acho que desconstruir a mentalidade do que nos é imposto e a gente não percebe. Graças a Deus, na nossa conversa não apareceu nenhuma diva pop. A gente não ficou em torno disso em momento nenhum. Eu não conheço, menina, eu não conheço nenhuma. Eu sou terrível, assim. E sempre tem isso, né? Porque quando eu falo disso, as pessoas perguntam de música e eu falo de trilha sonora, as pessoas sabem esse lugar de que, tipo, mas como assim você não tem uma diva pop? Eu falo, a minha diva é a Bette Midler, que tem 74 anos. É a minha. Isso não me faz menos gay, não me faz pior. Só é a minha diva. Inclusive, eu acho que tem um lugar muito tóxico nesse lugar de você ficar no universo dessas divas pop, porque todas as divas são maravilhosas, tipo, todas essas cantoras são incríveis, mas as bichas fazem questão de gerar competitividade feminina, né? A gente não passou dessa página ainda, tá na hora já. Não, pelo amor de Deus. E outra que eu odeio fandom, né? Se lidar com fandom é a mesma coisa que você discutir com Bolsominion. É a Independente do que mesma coisa. seja. Mas é isso, é assim, eu não consigo entender como as gays ainda estão, tipo, ainda estão fomentando essa competição feminina eterna, entendeu? Quem é a melhor diva da Broadway? Quem é a melhor diva do mundo pop? Quem é a melhor diva drag? Cacete, todas são ótimas, ponto. É simples Não assim. tem por que deixar falar quem é melhor. Só assiste, fala que gosta e pronto. Até porque quando você coloca alguém no lugar de melhor, você automaticamente faz com que as outras sejam menos. E não tem menos, não. É todo mundo maravilhoso. E é a melhor na sua opinião, né? Você não. Quem votou? Quem colocou lá? Ao mesmo tempo que, tipo, Beyoncé tá ganhando um prêmio aqui, a Rihanna tá ganhando outro ali, e, tipo, são reconhecidas pelo que elas são boas, não é uma melhor que a outra. Exato. E assim, a gente tem que entrar em alguns méritos que são. Tem muita diva que é muito problemática. E as bi amam, e as bi. E tudo bem amar. Só que assim, se é pra gente olhar pra pessoa por inteira, tem umas divas que também não dá pra gente ficar colocando como. Sabe, esse lugar do, não, essa diva é linda, ela é maravilhosa. Tudo bem, mas ela tem questões, entendeu? Ela não é uma pessoa muito legal. Então, assim, fica muito. Eu sempre acho um negócio que eu falei no meu vídeo da semana passada, que é eu tenho pavor de gente que tem muita certeza. Eu tenho pavor de gente que fala, não, isso é certo. Eu vou falar, mas você pode até me dizer que isso é certo, mas você vai sentar comigo e vai me explicar por quê. Entendeu? E eu tenho o total direito de falar assim, legal, só não funciona pra mim. Eu Legal, mudei só de não concordo. religião, eu mudei de religião, eu mudei de um monte de coisa na minha cabeça, justamente por isso, porque assim, eu, por exemplo, agora estou estudando Wicca, que é justamente né, em tese, é regida pela Mãe Terra, por isso que eu falei Deus e tal. E quando eu entendi que para mim isso fazia sentido,
eu percebi o quanto o catolicismo, o espiritismo, tudo estava tão enraizado dentro de mim que eu achei que isso era o certo, entende? E aí eu olhei para um lado e falei, ué, mas tem outras opções e essa opção faz muito sentido comigo. Eu sempre amei bruxa, eu sempre fui louco pelo sagrado feminino, eu adoro a figura da mulher, eu adoro plantas, eu adoro terra, eu adoro a natureza. Por que que eu tô no lugar, sabe? É de você abrir e falar assim, por que que eu tô nesse lugar se eu claramente funciono Não melhor gosto aqui? disso. E aí é isso, sabe? Entender que uma frase que eu levo pra minha vida é: as minhas certezas já me traíram. Então eu não sou uma pessoa de muitas certezas, não. Acho meio burro quem tem tanta certeza de tudo, sabe? Sim, é literalmente você estar disposto a aprender e a mudar, né? É isso, é Ao isso. mesmo É tempo não que você ter não queira certeza. mudar, mas você pode aprender. Exato. Você pode até não concordar, tá tudo certo. Mas é só você entender de que a sua certeza não é única. Tá ótimo já. Sim, é literalmente a empatia, o entender que, tipo, a minha opinião tá aqui, mas o outro também tem a dele, o outro tem a dele. E Assim tá vai, tudo bem. tipo, tudo bem ele não pensar que nem eu. Exato. E tá tudo bem. Isso não é um problema. Bom, eu vou para a última pergunta pra gente finalizar. Ih, E quem sabe a gente marca uma segunda. por favor, por favor. É, o que o Diego de agora falaria para o Diego que estava começando com o teatro, a se Ai, aceitar? eu acho que. Ai, pergunta boa essa. Mas eu acho que ele diria para o Diego ter mais confiança no taco dele. Vai na sua, entendeu? Não fica tentando ser outra pessoa, não. Vai na sua o seu caminho é seu caminho. O seu diferencial é esse caminho. É, evitar de ficar se comparando. Isso é um problema sério, que eu vejo isso até hoje em mim, é dificílimo. E acreditar mais em si, no melhor dos sentidos, sabe? Acreditar na minha arte, acreditar que eu sou bom no que eu faço e que no que eu não sou bom tá tudo bem também. Eu posso estudar para ser bom, ou posso só entender que não é a minha praia. E acho que isso, autoconfiança, mais do que tudo, é tipo, confia no seu taco. Acho que esse é o principal. Eu vou muito nessa pergunta, só que eu também tenho aquela outra linha de pensamento. Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi da forma que eu vivi, eu não seria quem eu sou agora. Sim, isso faz todo sentido, é um fato. Tem várias coisas que eu passei na minha vida que foram essenciais para quem eu sou hoje. É, a única coisa que eu diria é sobre confiança, porque a gente é complicado, né? A gente dentro da nossa comunidade, a gente como sendo meninos gays, a gente tem a nossa confiança destruída quando a gente é criança. Eu tive a minha confiança destruída de uma maneira absurda. Então, assim, quando eu entendi, né? Porque o que foi me passado é, você tá errado. Eu não posso ser gay. Então, se eu tô sendo errado, eu tô falhando como ser humano, eu tô falhando como tudo. E no final, não. Eu não tô errado, eu nunca estive errado, entendeu? Eu só era diferente. Sim. Bom, Diego, muito obrigado por essa oportunidade de podermos conversar e trocar experiência, porque, querendo ou não, foi uma conversa, né? Nem foi uma entrevista. Ai, adoro. Sim, eu acho muito mais gostoso a gente sentar, conversar, compartilhar as nossas vivências e todo mundo descobrir coisas novas aqui, né? Porque o meu propósito com todo essa temática LGBT no portal do meu namorado é trazer essa cultura e essa desconstrução. Da mesma É forma que eu importante. posso ter uma coisa que vai te desconstruir, desconstruir muita gente, você pode me desconstruir, desconstruir muita gente, né? Total. E acho que quanto mais a gente falar, é aquilo, né? Eu volto no verbalizar. Quanto mais a gente verbalizar, melhor é para todo mundo. Eu que te agradeço de verdade, fiquei muito feliz. E é isso, assim, vamos continuar falando. Se for precisar gritar, a gente grita. A gente tá aí para isso mesmo, para fazer, para entenderem de que o nosso espaço é nosso e acabou, entendeu? E Ninguém vai volto no tomar que eu da gente. falei. Não, e volta no que eu falei. Não é, a gente não é de maneira nenhuma errado. Nós somos diferentes. E a nossa diferença é belíssima. Não, se fosse todo mundo igual, não ia ter graça nenhuma. Exato.
É exatamente por isso a gente tá aqui trocando ideias, porque a gente é diferente. Se fosse, a gente ia ficar falando igual e Exato. nada E ia qual é o desenrolar. ponto? Ia acabar em 5 minutos. É isso. Bom, mas muito obrigado. Vamos marcar a segunda, marcar o nosso vídeo pessoalmente depois que acabar essa quarentena toda. Então, vamos. Quero. Quero muito. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso. Até a próxima. Eu te mando o link do vídeo. Por favor, tô louco pra ver. Beijo pra todo mundo. Beijo. Tchau. Não acabou ainda, não, louco. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que ficou aqui com a gente, todo mundo que entrou e saiu. Obrigado a JB Magazine, Moda Masculina, por estar patrocinando a nossa live de novo. A loja Zeni, o Spa Animal. Muito obrigado por tudo, por todo mundo que assistiu. Muito obrigado ao meu namorado Felipe por ter me dado essa oportunidade de continuar fazendo essas lives. Te amo muito e é isso. Muito obrigado, gente. Agora sim.